Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos conversar sobre um filme novo. Raramente eu faço isso e quando eu faço é para falar de alguma animação nova, como eu fiz no caso de Violet Evergarden. Este filme que nós vamos conversar hoje, ele é super interessante e tem muito a nos contar. Não podemos esquecer também que temos um elenco de primeira, como eu costumo dizer. Hoje vamos falar sobre o filme Under the Open Sky, uma história sobre um Yakuza que vai tentar uma nova vida após 13 anos na prisão. Te convido a assistir o vídeo e também se inscrever no canal. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês estão na minha roda. Under the Open Sky é um filme japonês de drama do ano de 2020 com direção de Miya Nishikawa. No filme acompanhamos o Sr. Mikami, que é libertado após cumprir uma pena de 13 anos por causa de um homicídio. Ele era um ex-motorista da Yakuza e se muda para Tóquio e tenta seguir em frente. Mas a vida fora daquele lugar é mais complicada do que parece. Além de suas habilidades estarem ultrapassadas, ele terá que lidar com seu registro de ex-presidiário. Enquanto isso, a produtora de TV Haruka e o cameraman Tsunoda veem potencial para um show de redenção que prometem reencontrar a mãe do indivíduo após muito tempo ela estava perdida. Este é aquele tipo de filme que eu costumo dizer que tem um elenco de dar inveja. Vamos para os exemplos principais. Mikami é interpretado pelo grande Koji Yakusho, que fez grandes papéis ao lado do diretor Kiyoshi Kurosawa. Um grande exemplo é o filme Akira. Temos a linda atriz, já está uma senhora, a Meiko Kaji, a eterna Female Fatale da série Squad, tantos outros papéis. Não podemos esquecer também da linda atriz Masami Nagasawa, que trabalhou no lindo filme Crying Out Loud in the Center of the World, e a lista dos atores de sucesso só aumenta. Este filme tem uma temática bem interessante, foi feita de uma forma quase que poética. A diretora oferece o exame comovente das lutas silenciosas de um homem com as esmagadoras expectativas sociais de um Japão contemporâneo. Quando eu digo em cenas poéticas, eu me lembro muito dos filmes de Hirokazu Kuroeda, e também, como em suas obras, destacamos aqui construções com relações com as pessoas. Resumidamente, o filme é sobre um ex-detento querendo retornar à sociedade, mas como eu disse, em alguns casos, para o nosso protagonista, a prisão era um lugar melhor para ele. Mikami não teve uma infância muito boa, foi deixado no orfanato aos 4 anos de idade e depois apenas foi se juntando a outros tipos de família, o que levou para um reformatório infantil e logo após a sua prisão. Mas nosso personagem estava determinado a viver com dignidade e também retornar ao seu espaço naquela sociedade. Ele conta com a ajuda da Previdência Social e está querendo tirar sua carteira de motorista, contando com a ajuda de vizinhos que veem potencial nele e uma pequena esperança naquele produtor de televisão que prometeu o tão sonhado reencontro com a sua mãe. Preciso admitir que nosso personagem foi muito bem trabalhado. A diretora consegue retratar alguns elementos interessantes. Podemos citar: ele tem um trauma não resolvido, ou seja, ele quer reencontrar a sua mãe. Podemos ver traços desse trauma quando a esposa de Soji lhe oferece carne ou macarrão na janta, logo após quando ele sai da prisão. Nosso personagem começa a chorar naquele momento, não apenas como uma gratidão pelaquela amizade acolhedora, mas também que aquela mulher reflete a posição materna que trouxe lembranças. O segundo elemento é a sua reintegração no campo social. Ele deixou para trás o regime prisional e ele tem a difícil tarefa de se reintegrar na sociedade japonesa, para estabelecer uma nova posição, um novo lugar para si mesmo dentro daquele tecido social. Na verdade, Mikawa é libertado da prisão para a sociedade como um projétil sem rumo. Apesar de querer assumir um novo lugar na sociedade e deixar o seu passado de Yakuza, a sua vida anterior passa a assombrá-lo de várias maneiras no dia a dia. Eles são marcados por dois conflitos, um conflito interno e outro conflito de relação. O conflito interno, por sua vez, diz respeito ao fato que ele não consegue apagar o seu passado violento. Um dos efeitos desse conflito é que para Mikami, para resolver certas situações bobas ou cotidianas, ele apela para a violência, como ele fazia antigamente. Já o outro conflito, o conflito de relação, é aquele que não pode evitar de ser lembrado ou confrontado do seu passado criminoso, tanto pela figura de ser desprezível ou até mesmo as pessoas julgando ele. Ou temos a figura desprezível e julgador. Um grande exemplo é quando ele e seu patrocinador tentam obter benefício, mas também em suas interações com algumas pessoas e em sua tentativa quase que frustrada de procurar um emprego. Este conflito afeta tanto a sua saúde mental quanto a sua saúde física, deixando cada vez mais fraco. A composição do filme destaca-se pela dependência de planos estáticos, a tendência estática aliada a uma certa simplicidade de composição. A diretora evita usar muito corte, permitindo enfatizar as interações de falas entre os personagens e apresentá-las para o espectador de forma direta e sincera. O dinamismo em Under the Open Sky é mínimo, aplicado com contenção e também com sutileza. A dimensão visual da composição é marcada por cores ligeiramente suaves. Ao não permitir que as cores tenham sua vivacidade, Nishikawa, que a diretora sutilmente contesta o sentimento de uma positividade ingênua, a liberdade sob o céu aberto, marcado por uma intolerância social que o ataca
o aprisiona o sujeito em sua tentativa de assumir um lugar positivo dentro de uma sociedade tão implacável. Talvez o que eu tenha mais gostado desse filme é justamente as fases da vida, como uma onda. Uma hora tu tá embaixo, outra tá em cima, outra tá no meio, e assim sucessivamente. Foi muito bem trabalhada toda essa questão. Uma hora ele tá na prisão, aí sai dela, tá lá no alto, aí encontra pessoas que talvez querem fazer o bem pra ele, aí tem algumas coisas que deixam mal, aí vai indo, vai indo. Aí temos as pessoas que tentando reanimar ele, depois vem a decepção, a volta do seu passado, faz uma ligação para sua ex-família, né, que é da Yakuza. Eles acolhem novamente ele, mas felizmente dá errado o plano. Mas como nosso protagonista estava determinado a não voltar ao mundo do crime, aos poucos as coisas irão se ajeitar. Bom, pessoal, como eu digo, esse filme é novo, mas como eu tinha um amigo de primeira, quis ver e também deixar registrado no canal, e acredito que não seja tão complicado se encontrar por aí o filme. Uma curiosidade é que esse filme ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto no verão do ano passado. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.